31 de outubro de 1517, o justo viverá pela fé. Hoje, 31 de outubro de 2020, comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. Reforma essa que impactou não somente o mundo da época, mas continua impactando o nosso dia e o nosso ano de 2020. Eu quero que você continue comigo nesta viagem histórica de um pequeno resumo acerca da Reforma Protestante e da vida de seu principal líder e reformador, Martinho Lutero. Continue comigo nesta viagem. Podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. John Hus. Esse pré-reformador viveu 102 anos antes. Ele estava encarcerado e pronto para ser queimado pela Igreja Católica, e lançou esta profecia, que ele errou apenas por 2 anos. Quando ele diz que podem matar um ganso, ele estava fazendo um trocadilho com o seu nome. A palavra Hus, em alemão, quer dizer ganso. Um pato pequeno, por assim dizer. Mas ele estava lançando algo tão poderoso. Martinho Lutero nasceria em 102 anos à frente. E ele seria o grande cisne que a Igreja Católica, a Igreja Romana, não poderia queimar. Hoje, 31 de outubro de 2020, comemora-se o dia da Reforma Protestante. No ano de 1517, o monge agostiniano Martinho Lutero cravava na porta da igreja em Wittenberg suas 95 teses contra as indulgências da Igreja Romana, ato que gerou a Grande Reforma. Vamos ao início da mudança. Para que os irmãos tenham uma ideia, Martinho Lutero sempre foi uma pessoa muito religiosa, sempre foi uma pessoa de muita fé. E certa vez ele, voltando para sua casa, uma grande tempestade, ele fez uma promessa a Santa Ana, que se Deus o guardasse, dali, aquele dia em diante, ele iria para a vida monástica. E assim ele cumpriu a promessa. Deus guardou a sua vida, mas como ele tinha feito a promessa a Santa Ana, ele cumpriu esta promessa e entrou para a Ordem dos Agostinianos. Com a sua leitura da Bíblia, ele começou a perceber que algo estava errado com a sua época, algo estava errado com a igreja em que fazia parte. E durante uma disputa entre monges agostinianos, Lutero foi convidado a ir a Roma. E ao chegar lá nessa cidade majestosa, que era o ápice daquele ano, daquele tempo, ele viu que aquela cidade não era tão bela como se contavam nas histórias, não era tão bela como a sua cidade, Wittenberg. Porque apesar de ter toda a estrutura, apesar de ali estar o centro, o coração da sua igreja, Martinho Lutero viu naquela cidade uma corrupção generalizada das pessoas e da própria igreja. Enquanto ele estava em Roma, visitando os seus pontos turísticos, visitando as suas catedrais e pregando pelos dias em que ele ficou lá, ele resolveu subir a escada santa. Era uma escada muito longa, onde as pessoas pagavam as suas promessas e pagavam as suas indulgências. E como recomendação para que as orações fossem aceitas, a pessoa tinha que subir de joelhos. Ele, como todo bom católico, ele, como todo bom monge que aceitavam as regras, ele começou a subir de joelhos. Mas algo dentro do coração dele falou: o justo viverá pela fé. Esta frase ela é tão importante, tão impactante, que fez com que ele levantasse dali e sentisse vergonha pelo ato que ele estava fazendo.
Ele viu que o ato de ele subir de joelho, se machucar, se desgastar, não significaria nada. O justo viverá pela fé. Bastava ele ter apenas fé em Cristo Jesus que ele seria justificado. As obras que ele estava fazendo, aquela obra de subir de joelho, não iria adiantar nada. Sendo assim, ao retornar para sua cidade natal, na porta do castelo da igreja em Wittenberg, Lutero afixou suas 95 teses que contestavam a venda das indulgências. Mas o que eram indulgências? Era um preço que a Igreja Católica cobrava para adquirir salvação, para retirar pessoas do purgatório e entre outras coisas. Eu quero fazer uma observação aqui de que Lutero ele não queria rachar a igreja. Naquela época, esse era o costume. Quando alguém queria expor as suas ideias e propor um debate, ele afixava na porta da igreja as suas ideias e assim aguardava aqueles que viriam contrapor as suas ideias. Este era um debate público e Lutero estava chamando a igreja para um debate público, por ele ter entendido, lendo as escrituras, que a igreja ela estava totalmente desviada do seu centro, ao cobrar por adquirir salvação, ao querer que as pessoas pagassem pelas obras. Era isso que as 95 teses diziam. Porém, ele não obteve nenhuma resposta. Sem debate algum, ele foi excomungado pelo Papa. E passou a dali então a fugir para que não fosse morto. Seus amigos recomendavam que ele não aceitasse a ordem do Papa de ir até lá para poder tentar expor as suas ideias, baseado no que já tivera acontecido com outros monges e outros padres, que tentaram expor as suas ideias e foram brutalmente mortos e chamados de herege. Sendo assim, em 1518, Lutero é chamado a Roma para depor diante da denúncia de heresia, mas um dos que colocaram na direção do convento não deixaram que ele saísse do país, temendo que ele fosse morto, como eu já disse, forçando o Papa a mandar que fosse depor em uma cidade vizinha na sua própria Alemanha. E o Papa mandou dizer ainda: retrate-se ou não voltará para Wittenberg. Este era o recado que a Igreja Católica estava mandando para Martim. Eles não estavam interessados em debate, não estavam interessados nas ideias deles. Eles estavam interessados em se manter do jeito que estavam. Não era lucrativo para a igreja que uma ideia nova reformasse o que já vinha sendo feito. Convocado então pelo imperador Carlos V para depor, ele resolveu atender à ordem. Ele cansou de fugir, cansou de ouvir os seus amigos e foi para o combate. Mas, assim como está na Bíblia, ele foi para os pés do Senhor, orou e jejuou e pediu as palavras certas. E Deus o ajudou naquele grande debate. Quando ele estava diante do imperador para começar a sua defesa, ele viu o delegado que o Papa havia enviado, o representante papal, que na hora exigiu apenas que Lutero se retratasse. Foi aí então que ele disse a célebre frase: se não me refutardes pelo testemunho das Escrituras, ou por argumentos, uma vez que não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. O que Lutero estava querendo dizer? Que a igreja ela teria que refutar as 95 teses que ele tinha proposto. A igreja ela teria que mostrar algo
novo. A igreja ela teria que contrapor as ideias que ele estava falando ali. E ele sabia que a igreja não iria. A igreja estava apegada às suas tradições, às bulas papais. A igreja há muito tempo já havia deixado as escrituras sagradas como única regra de fé. E ele tinha consciência disso. E a única regra de fé dele era que a consciência dele ficaria submissa à palavra de Deus. Diante disso, então, ele estava rompido definitivamente com a igreja. E passaria então a aguardar, como diz na sua biografia, que Lutero aguardou até o último dia da sua morte, que o Papa viesse atrás dele para o queimá-lo, para executá-lo. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu. Os 5 solas, os famosos 5 solas, eles vieram depois, no decorrer da Reforma Protestante. Martinho Lutero, Calvino, esses foram grandes influenciadores. E o primeiro dele é o sola fide, ou somente a fé. Ele quer dizer que a justificação é recebida somente pela fé e não por obras. Somente Jesus pode nos justificar. Não há nada que eu e você possamos fazer que vá nos tornar justos diante de Deus. Apenas a nossa fé em Jesus é capaz de nos justificar perante Deus. Sola Escritura, ou somente a Escritura. A Bíblia é a única fonte doutrinária dos cristãos. Não existe outro manual de regra e de fé que eu e você, que professamos a fé cristã, possamos utilizar como manual. Não existe bula papal, não existe concílio. A Bíblia é o único meio de chegarmos até Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com o homem. A Bíblia é o único livro que fala acerca do passado, do presente e do futuro do homem. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente enquanto você o lê. Somente Cristo. Jesus é o único mediador entre as pessoas e Deus. Não existe outro mediador, porque só temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem, ele morreu por mim e por você. Somente ele teve a capacidade de ser o mediador entre eu e você, porque ele pagou o preço exigido por Deus para que o homem fosse salvo. Este ponto de somente Cristo, ele vai de encontro ao que a Igreja Católica acreditava, porque eles acreditam até hoje de que Maria está também lá no céu, ao lado de Jesus, intercedendo, mediando por mim e por você, o que não é uma verdade. As Escrituras, em momento algum, mostram Maria subindo aos céus e estando à destra de Deus, mediando por mim e por você. Somente a graça. A salvação é uma graça divina, é algo que não merecemos. Partiu dele, a Bíblia diz que partiu de Deus o mistério da reconciliação. Ele quis vir até o homem para se reconciliar. E isso a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse. Sempre Deus tem que dar um passo em direção ao homem para que o homem possa se reconciliar com Deus. O homem, ele não tem mérito algum na salvação. Por isso que a fé, a justificação é pela fé. Nós temos que crer em Jesus e acreditar que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Somente a Deus a glória. Toda a glória deve ser dada somente a Deus. Ele é o único digno de louvor, honra
e glória. E ele não divide a sua glória com ninguém. É por isso que é somente a Deus a glória. Glória a Deus. Que você possa todos os dias dizer glória a Deus. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Mostre para algumas pessoas que não conhecem ainda a importância da Reforma Protestante. Para finalizar este pequeno vídeo, eu quero mostrar alguns benefícios da Reforma Protestante para o mundo. A liberdade individual, a igualdade para ler a Bíblia. Antes da Reforma Protestante só lia a Bíblia o clero e os nobres. Martinho Lutero tornou a Bíblia acessível a todos os alemães, traduzindo o Novo Testamento inteiro na língua nativa do seu povo. O nacionalismo, o amor pela sua pátria, a democracia, acabando com o regime monárquico de muitos lugares, o Estado laico. A Igreja Católica ela estava embrenhada, envolvida, abraçada com a monarquia. E a Reforma Protestante ela veio para separar Igreja, Estado, Estado. Antes da Reforma Protestante, a escola era particular. E a Reforma Protestante trouxe o conceito de escola pública e também de universidade pública. A abolição da escravatura era uma coisa muito cultural, mas com a igualdade individual e a liberdade individual, a Igreja, a Reforma Protestante, ela trouxe a abolição da escravatura, a abolição do tráfico de pessoas. Era muito comum as pessoas irem até a África, é um exemplo, africano vendendo africano para o tráfico de pessoas. Liberdade econômica, o liberalismo econômico ele veio com a Reforma Protestante. A liberdade para a mulher. A luta da mulher por liberdade começou a partir da Reforma Protestante. E a liberdade de expressão. Se hoje eu e você temos liberdade para nos expressar, para dizer aquilo que pensamos, isto veio também com a Reforma Protestante. Deus te abençoe no nome de Jesus.